Este podcast foi produzido como trabalho final da disciplina de Antropologia da Saúde pelo curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos. O material usado para pesquisas e eventuais produções citadas estarão disponíveis na descrição. O dia 29 de janeiro de 2024 marcou o aniversário de 20 anos da comemoração do Dia da Visibilidade Trans no Brasil, data criada após manifestações de ativistas trans e travestis, em conjunto com o Ministério da Saúde, em favor da campanha Travesti Respeito em 2004. De lá para cá, houveram muitos acontecimentos em relação às identidades trans e travesti no Brasil e no mundo, tanto de maneira interna à comunidade quanto externa. Porém, percebe-se ainda uma crítica situação de abjeção e invisibilização de corpos trans, que se tornam mais suscetíveis a todos os tipos de violência e sofrimento pelos seus estigmas. Durante a primeira Marcha Nacional pela Visibilidade Trans em Brasília, nesse mesmo 29 de janeiro de 2024, foi lançado o dossiê Assassinatos e Violências contra Pessoas Trans em 2023 pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. O dossiê traz um panorama da situação da violência contra o desvio da normatividade de gênero em meio a um contexto de troca presidencial e aumento do pânico moral em larga escala sobre a questão trans. Entre os dados apresentados, podemos citar como exemplo o aumento de mais de 10% em assassinatos de pessoas trans em relação a 2022. São 145 vítimas, sendo 72% delas pessoas trans negras, 57% profissionais do sexo, com 54% dos casos apresentando requintes de crueldade. Chocam também os 10 casos de suicídio notificados, ou seja, aqueles que realmente foram contados, e a vítima mais jovem de assassinato com apenas 13 anos. Enquanto a violência explícita e velada aumenta, é impossível não notar discursos que impõem uma noção de degeneração aos corpos trans, como denúncias de uma suposta epidemia trans, que ameaçaria as bases heteronormativas de sexo e gênero consideradas naturais e, portanto, corretas. Esses discursos, no entanto, não apenas não são novos, como também mostram um dos efeitos da constante patologização trans, a identidade vista como doença a ser tratada ou remediada. De fato, quando se fala em transexualidades e travestilidades, é comum pensar em procedimentos cirúrgicos, terapias hormonais, crise da AIDS e outros fatores relacionados à saúde. É comum pensar nessas identidades apenas como um gene diferente ou uma malformação psíquica, visões extremamente familiares e que costumam roubar a cena e estragar debates que poderiam ser mais produtivos. É meu objetivo nesse podcast abordar o assunto da saúde trans por uma perspectiva que foque nas articulações sociais e que seja contra a visão biomédica patologizante e a invisibilização da população trans nesse debate que deveria ser protagonizado exatamente por essas pessoas. Falar sobre saúde nesse contexto vai muito além de casos individualizados e centrados em clínicas. Interagem com a esfera da saúde outras dimensões de poder e cidadania que geralmente estão fora de alcance àquelas populações marginalizadas. Saúde para pessoas trans e travestis sempre esteve ligada a um estranhamento médico e violência estatal, chegando até a própria privação do direito de existir com direitos e dentro de uma normalidade. O meu nome é Viviane Jortiek Fattori, estudante trans, e nesse podcast vamos falar sobre saúde trans, entre a doença e o empoderamento. La vie ne ressemble pas du tout à une biographie. Elle consiste en la métamorphose de soi, se laisser transformer par le temps, devenir non pas seulement un autre, mais d'autres. De que a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos, de que 90% está compulsoriamente na prostituição, elas e eles não têm outra opção. Do PL, Nicolas Ferreira, que agora se tornou réu na Justiça Mineira por transfobia, né? Essa ação. Eu acho que sim, mais é que assassinar mesmo. You don't know me. You might own me, but bitch, you'll never know me. E aí, gente, vamos falar de saúde trans? Mas, na verdade, é um pouco mais difícil do que isso. É muito difícil a gente falar de saúde trans por vários fatores que envolvem coisas que vão muito além de uma área que seria normalmente entendido como saúde, né? Eu pensei em começar tentando trazer uma parte mais histórica
E aí a gente entra num problema. A população trans, principalmente travesti em geral, tem uma história complicada porque é invisibilizada, é apagada. Muita da história trans que a gente pode achar é contada por uma perspectiva biomédica. Isto é, a gente vai ver essa história sendo formada a partir de diagnósticos concluídos, de definições médicas feitas e sempre oposta a um tipo ideal de corpo, né? E, enfim, é daí que vem essa ideia também de ver como uma condição ruim, como uma doença, porque é necessariamente algo que vai escapar dessa noção do corpo natural, perfeito, e aqui leia-se branco europeu, né? Que é, enfim, as origens desse regime biomédico, né? Se a gente pegar na história, a gente pode achar, por exemplo, desde a época da Alemanha, da República de Weimar, no Institut für Sexualwissenschaft, e aqui eu não sei falar alemão, mas basicamente um instituto com estudos de sexualidade, de sexologia, né, chefiado por Magnus Hirschfeld, que foi destruído no regime nazista com queima de livros, né? Esse instituto conduzia estudos aprofundados sobre homossexualidade e casos de transgeneridade na época, né? Magnus Hirschfeld, que inclusive cunhou o termo transexualidade, né? Transsexualismo na época, né? Além disso, a gente pode ver Harry Benjamin nos Estados Unidos levando o termo à frente e trazendo a uma certa notoriedade. Em 1950, John Money propõe a existência da identidade de gênero separada do sexo biológico. A partir disso, no DSM-3, a transexualidade é incluída sob o termo transexualismo, enfim, remetendo a essa ideia, né, de uma condição biológica de doença mesmo, né? Em 94, o DSM-4 muda o termo para TIG, transtorno da identidade de gênero, ainda enfim, transtorno. A gente vai ter uma revisão em 2013 no DSM-5, onde TIG muda para disforia de gênero, mas ainda tratado por um lado de problema, né? E só em 2019 que a CID-11 vai introduzir a transexualidade no capítulo de saúde sexual, finalmente retirando da lista de doenças mentais. Muito bom existir sem ser uma mera doente mental, não é mesmo? De lá para cá também a gente teve em 1997 um caminho muito importante no SUS, onde é implementada orientações de terapia hormonal, acompanhamento psicológico e intervenção cirúrgica. Cirurgias de transgenitalização também deixam de ser consideradas crime de mutilação pelo Conselho Federal de Medicina. Mas tudo isso é uma história, por um lado, que, enfim, por uma perspectiva que não de populações trans, não é de quem realmente está sentindo esse desvio de norma. E por causa disso é muito difícil de construir uma história a fundo, porque se a gente for pegar manifestações que hoje seriam consideradas como transexuais na história, enfim, sociedades diversas, assim, a gente vai achar vários tipos de manifestações que dariam para se enquadrar, mas que não necessariamente iriam querer se enquadrar, porque isso é um conceito, enfim, que necessariamente nasceu de um contexto ocidental, né? Em reação, muitas vezes, a essa norma biológica que se tem de enquadrar as coisas, vendo o quão desviante é de um corpo ideal, não é? E, enfim, nada disso é 100% inocente e natural. O regime biomédico depende dessa noção e cria morais com base nessa noção, apesar de se vender como natural. Mas até esse corpo, como a gente pode ver pelas inúmeras alterações de diagnósticos, de formas de entender a identidade trans pelo próprio modelo biomédico, esse corpo vai se alterando com o tempo, vai se adaptando a discursos diferentes de sociedade, ele vai reagindo à sociedade. Esse corpo, essa moral biomédica, ela não vem de uma ciência dura, não vem desses fatos naturais, ela vem de proto-ideias em sociedades, ela vem de morais
construídas com base em algumas noções do que é o monstruoso, do que é o errado. Só que pegando essas noções e vendo de um lado onde esse errado é contra o natural, ele desvia do natural, o correto. Enfim, novamente, um correto que é o branco europeu, e qualquer coisa que desvia disso é algo a ser estudado, analisado e tratado, ou seja, controlado. Por outro lado, a gente consegue ver também que as próprias identidades que seriam vistas como estáticas e naturais vão se alterando com o tempo, né? O termo transexual e transgênero no Brasil é relativamente novo. Ele vem muito de uma ideia ligada à visão clínica e com bastantes influências de ativistas do exterior, né? Ativistas estrangeiros que vão tentar trazer pelo menos essa ideia de uma comunidade unificada, daqueles que desviam das normas cisgênero e heterossexuais. E até isso teve suas contestações no Brasil, principalmente entre algumas travestis em comunidade que viam sua história, viam sua cultura como uma coisa separada, né? E até por causa disso que, em respeito, né, toda essa cultura que se formou no Brasil e outras partes da América do Sul, que eu trago aqui separado, né? Transgeneridade, transexualidade, travestilidade separado também, né? Hoje em dia isso, enfim, vai se perdendo, a gente consegue ver em eventos em conjunto que o termo pessoas trans em geral vai sendo utilizado, né? Mas até nisso a gente consegue ver uma construção, um movimento histórico, né? Separado então dessa ideia de uma identidade inata, totalmente estática, que é o tipo de identidade que o modelo médico pensa precisar para ter um controle exato, para ter um registro exato das identidades, né? Para conseguir construir uma diferença concreta a ser tratada. Eu queria olhar por um lado mais material, mais prático, de como essa diferença foi sendo construída com o tempo. Se a gente olhar no começo, quando se falava de pessoas transexuais, sempre com um foco maior em mulheres trans, pessoas transmasculinas, homens trans, até hoje sofrem uma invisibilização gigantesca, onde suas histórias, suas vivências são esquecidas, até mesmo quando se entra em polêmicas, tem muito mais ênfase em mulheres trans, como o grande perigo, como a grande ameaça, como verdadeiro símbolo dessa diferença, né? Antigamente, quando aparecia matéria de saúde do corpo trans mesmo, era sempre por uma perspectiva de cirurgias experimentais e de um certo espetáculo ligado a um show de horrores, né? Era sempre o caso fantástico do homem que virou mulher. E aqui a gente pode ter como exemplo no Brasil o caso da Roberta Close, que, enfim, uma das mulheres mais bonitas do país, mas que não ficou famosa por ser só bonita. A gente tem uma capa de jornal, né, uma manchete escrita em letras grandes: a mulher mais bonita do Brasil é um homem. E várias dessas frases foram sendo ditas novamente em diversas formas, algumas mais violentas que outras, na cara dela, em programas de auditório, em outros espaços jornalísticos e enfim. Roberta, meu filho. Pedro, minha querida, fala uma coisa, por que você não vira travesti também? Eu queria te perguntar isso antes de tudo. O que você acha dessa ideia de você raspar esse bigode e virar travesti? Não ficaria bem? Isso foi se perpetuando pela década de 80, 90, até os dias de hoje, na verdade, né? Ou seja, se criou um show de horrores a um corpo que teve autonomia de fazer suas mudanças, né? Algo que o controle médico tenta limitar muito.
essa autonomia pessoal. Não faz muito tempo onde era necessário ter um acompanhamento psicológico e uma certa recomendação psiquiátrica para se buscar o tratamento, o processo transexualizador e terapias hormonais no SUS e em alguns outros sistemas médicos de outros países ainda é assim. Se eu não me engano, no Reino Unido ainda é assim, por exemplo. Sempre uma visão onde quem tem a palavra final de decidir essas coisas, na verdade são os médicos, na verdade é esse sistema que seria o correto, novamente, o natural. Olhando para algumas vidas mais materiais, assim, mais individualizadas, não sei, a gente vai ter a perpetuação do uso do silicone industrial, né, que é, enfim, perigosíssimo, traz diversos malefícios para a saúde e tivemos muitas mortes em decorrência do uso indiscriminado de silicone industrial, mas que vem de uma necessidade muito real de se combater a disforia de gênero que essas pessoas sentiam, né? Mas também trazer alguns resultados mais rápidos que a sociedade demandava, assim, como uma certa forma de prova, né? No caso de travestis que foram empurradas para uma vida muito precária e dependentes do trabalho sexual, esse tipo de mudança corporal era necessário para garantir, para agradar certos clientes, né? Garantir o ganha-pão do dia mesmo, né? A terapia hormonal, ela é lenta, ela é um processo muito lento. Ela envolve mudanças lentas no corpo inteiro e aparece as cirurgias como uma forma de talvez agilizar o processo, né? E isso tudo vai se construindo junto na visão médica, mas o que pontua mais aqui é que na busca por uma autonomia corporal que era negada, esses procedimentos eram feitos de forma, na época, consideradas ilegais, mas, enfim, antiéticas, muitas vezes fora de padrões mínimos de segurança biomédica. Enfim, procedimentos feitos de formas escondidas para atender uma demanda que o Estado não considerava como procedente, não considerava como uma possibilidade de cuidado, de melhoria da saúde, da possibilidade de cidadania dessas pessoas, né? A gente conseguiu em 97 que o processo de transgenitalização deixasse de ser considerado crime de mutilação pelo Conselho Federal de Medicina, apesar de que hoje em dia ainda é muito difícil fazer o processo pelo SUS por causa de demora, de fila de espera, e a gente tem muitas questões com alguns médicos também que são considerados mais capacitados que outros, ou melhores que outros nesse trabalho. E isso a gente está falando de médicos que se propõem a fazer isso, né? Que se propõem a escutar essa demanda e garantir um processo mais humano, assim, um processo mais com o mínimo, né? Com o mínimo de segurança, enfim. Essa marginalização que ocorre com esse desvio de norma de gênero, com o trabalho sexual entrando como possibilidade de se manter vivos mesmo, né? Para essa população, vai gerando uma ideia de degeneração na população em geral, né? A gente começa a ver figura, principalmente travesti, como simplesmente prostitutas, devassas, ordinárias, né? Que quase vistos como pragas urbanas, né? De certa forma. Essa é a figura que vai se tornando em sociedade, que vai gerando essa objeção inteira, que vai apagando essas vivências, porque, enfim, seriam apenas um problema a ser tratado, a ser combatido, né? Isso vai além da lógica médica de tratamento, né? De tratar uma doença. Aqui a gente começa a lidar diretamente com violência do Estado. Problemas de violência policial são muito conhecidos pela comunidade, né? São
problema muito comum mesmo, muito recorrente, e que vai também motivar a criação de organizações de pessoas trans e travestis para uma proteção maior, para constituir uma comunidade, né, para garantir a sobrevivência frente a esses problemas, essa violência toda que é do Estado, né, é ligada ao Estado. Quando a gente fala de saúde, de patologização e de violência estatal a pessoas trans, é impossível não lembrar da crise da AIDS. A AIDS, quando surgiu, era muito vista como uma doença de pessoas homossexuais, né? Nos Estados Unidos mesmo, chegou a ser chamada de peste gay e câncer gay. Quando chega no Brasil, foi muito fácil associar a doença à população, que era vista como formada majoritariamente por prostitutas fora dos bons costumes e boas morais da sociedade, né? De tal forma que a gente vai ter, no final dos anos 80, a Operação Tarântula, né? A Operação Tarântula foi uma operação que ocorreu na cidade de São Paulo. Foi basicamente legalizada assim, a perseguição de travestis, mas obviamente não foi dita exatamente dessa forma. Na verdade, ela se pautava no artigo 130 do Decreto-Lei número 2858 de 1940, que dizia que expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado daria uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Se a intenção do agente transmitir uma moléstia, a pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Por esse artigo foi pensado assim: se é crime transmitir doença venérea com intenção, então a gente tem que prender travestis, porque a travesti, por essa visão, obviamente estaria infectada, estaria contaminada já e estaria contaminando outras pessoas com essa intenção, né? E aí estima-se, no pouco tempo em que a operação esteve em andamento, a operação chegou a prender mais de 300 travestis na cidade de São Paulo, né? Ela se iniciou em 27 de fevereiro de 1987 e foi suspensa oficialmente em 10 de março. Então, 300 travestis nesse curtíssimo espaço de tempo, e que quando chegaram às delegacias, né, o caso magicamente era alterado para desacato à autoridade e as travestis magicamente apareciam com ferimentos e indícios de tortura, né, com requinte de crueldade. E, obviamente, muitas travestis foram mortas não só pelas ações da polícia, mas também por preconceito que se exacerbou muito nessa época, com esse medo de uma doença que seria próprio a essas pessoas que desviavam das normas cis heterossexuais. Aqui eu queria trazer uma recomendação de um vídeo documentário dirigido por Rita Moreira, de 1988, chamado Temporada de Caça, que vai trazer uma documentação histórica, jornalística, da Operação Tarântula e, enfim, de ataques paralelos a essa operação da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro também. E nesse documentário também traz entrevistas com pessoas nas ruas, e algumas dessas pessoas simplesmente falando que não sabia que estava acontecendo violência, que não estavam interessadas em saber que estava ocorrendo violência, e outras pessoas que não só diziam que sabia que a violência estava ocorrendo, como que era certo, porque é errado, porque é contra a moral religiosa, ou porque é só contra a moral biomédica natural, né? O que seria natural. É um documentário bem difícil de assistir, principalmente no dia de hoje, porque, enfim, é muito pesado escutar falas tão violentas e tão naturalizadas saindo da boca de pessoas que parecem ser tão comuns, né? E certamente não são falas que sumiram hoje em dia. Muito se diz que as condições melhoraram, mas muitas dessas falas persistem de forma velada ou se potencializando em discussões políticas de grupos mais focados nessa luta contra pessoas transgênero. E o que o senhor acha desses assassinatos? É errado. Ninguém tem de tirar a vida do próximo
por motivo nenhum, muito menos por isso. Isso aí é uma aberração da natureza que hoje é tão comum, que nós temos que aceitar o caso. Hoje considera-se um terceiro sexo. Está disseminado no mundo todo, não só no Brasil, não? Em suma, a gente pode ver durante a construção dessa identidade no imaginário social a visão de pessoas que ora serviam para um pânico moral, ora serviam para um show de horrores. Essas pessoas que modificavam o próprio corpo e que assumiam uma identidade considerada impossível, que então mostravam para a sociedade diferentes maneiras de transformar o corpo, de recombinar partes, de desafiar as normas de gênero. E essas mudanças não foram bem vistas. Essas mudanças geraram violências muito grandes. Essas mudanças geraram vítimas fatais e um trauma em toda uma comunidade. A partir desse trauma vem uma necessidade de organização para garantir a existência e garantir uma luta por mais direitos, pelo mínimo de cuidado, pelo mínimo de atenção e pelo mínimo estado de cidadania mesmo, que faltava muito, se não era inexistente. O espaço que foi conquistado pela luta dessas organizações, pela luta dessas pessoas trans e travestis, foi um espaço ainda muito cercado pela mesma lógica necropolítica que possibilitou toda a violência permitida pelo Estado mesmo contra essas próprias pessoas. E vai ser uma lógica que vai entrar nos espaços clínicos, vai entrar nos procedimentos e na forma de legalizar esses procedimentos, de botar em prática mesmo. Tudo isso passa pelo Estado e é um Estado que dificulta até mesmo a obtenção e o uso do nome social. Acho que qualquer pessoa trans pode afirmar que é complicado, que muitas vezes não é respeitado em espaços que por lei deveriam ser respeitados, né? E por causa disso, eu acho que é importante a gente falar da experiência nos postinhos, nos ambulatórios, em todo esse espaço que acontece os processos transexualizadores no Brasil. Quando nós falamos de ambulatórios trans, a gente deveria estar pensando num espaço focado em escutar a população trans, escutar quais demandas são necessárias a serem atendidas, quais procedimentos são principais e, enfim, a gente tem que pensar em acolhimento, né? A gente tem que pensar num espaço preparado para atender de forma a priorizar o cuidado, priorizar a saúde. Existe uma demanda real de um acompanhamento médico qualificado. Quando a gente fala do silicone industrial, quando a gente fala de auto-hormonização, né, as terapias hormonais feitas por conta própria, sem um acompanhamento médico, sem um exame de sangue para ver se está tudo certinho, né? A gente está falando de uma demanda assim, de um certo conhecimento para garantir que algumas funções não estejam sendo debilitadas, que, enfim, a gente não esteja criando problemas para o nosso corpo, né? Hoje em dia, a gente tem processo de terapia hormonal, a gente tem cirurgias feitas pelo SUS, só que ainda existem grandes problemas. Falando em números, são pouquíssimos ambulatórios que fazem esse atendimento no Brasil. Pensa assim, olhando para uma matéria do G1, estima-se que existam 4 milhões de pessoas trans e não binárias no Brasil. E são apenas 21 ambulatórios trans e hospitais especializados em 13 estados. Na região norte, por exemplo, há apenas um ambulatório. A conta simplesmente não bate. Gente, é um número muito, muito baixo para atender toda essa demanda. E aí eu vou trazer muito da minha experiência aqui, porque sou de Ribeirão Preto, onde existe uma unidade de saúde escola ligada a Faculdade de Medicina da USP, que faz esse atendimento. Eu faço minha terapia hormonal por lá e a gente tem muito problema de muita espera, uma fila muito grande, muita gente buscando todo o tratamento disponível, porque é uma unidade para muita gente, uma unidade em uma cidade que faz com que muitas pessoas tenham que viajar longas distâncias para às vezes passar uma hora lá dentro, tipo uma hora de consulta, tá? Porque
de espera, a gente nem fala disso, né? Pra, às vezes, no final da conta, ir na farmácia, conseguir uma primogina da vida e aí descobrir que está em falta. É uma demanda muito grande para um sistema que ainda não está preparado, para um sistema que falta muito recurso, falta, né? Na verdade, eu tenho um exemplo muito bom para dar. Eu faço Ciências Sociais na UFSCar, então eu estudo na cidade de São Carlos e às vezes eu tenho que ir para Ribeirão para acompanhar minhas consultas, que, enfim, eu estou nesse processo. Se eu perco uma consulta nesse processo, eu tenho que voltar para o final da fila e esperar todo esse tempo de novo. Às vezes os médicos não são os mesmos, então eu tenho que lembrar que algumas mudanças feitas em todo o processo, tenho que lembrar de exames de sangue antigos. Eu já tive que remarcar uma consulta por causa de prova e a consulta foi remarcada para 2 meses depois. Então tem muito problema com horário, com distância, que é no Brasil inteiro um dos principais causadores de desistências e de buscas por tratamentos por conta própria. Fazendo a pesquisa para esse podcast, eu vi muitos artigos simplesmente realçando o problema do tratamento por conta própria. E é um problema. É um problema que, enfim, afeta a saúde de uma forma que a gente não tem muita noção. Mas é importante notar que isso vem de uma necessidade básica que ainda é muito negligenciada, né? De certa forma tem uma construção de conhecimento por essas pessoas que são obrigadas a construir esse conhecimento, né, para não ficarem totalmente desamparadas, que são muito sérias, né, que a gente não pode só tratar como ingenuidade, a gente não pode só tratar como uma certa falta de responsabilidade. Tem esforços muito grandes de acompanhar pesquisas mais recentes, fazer o exame de sangue, apesar de não ter uma recomendação médica dos ambulatórios, né? E por causa disso a gente vê muito hoje em dia em fóruns na internet, enfim, em sites específicos, blogs da vida, algumas dicas de como fazer terapia hormonal por conta própria. E eu acho que, de certa forma, isso tem a sua legitimidade sim, apesar de fugir completamente da noção do saber médico priorizado, né? Que quem tem a última palavra é o médico. Um grande exemplo dessa construção de conhecimento é um site que se chama DIYHRT, ou seja, DIYHRT, que do inglês vem do Do It Yourself Hormone Replacement Therapy, que é, ou seja, terapia hormonal, faça você mesmo, que traz uma análise assim dos principais medicamentos usados, da dosagem, de como pedir o exame de sangue, quais partes têm que ser analisadas, e todo o conhecimento desse site vai sendo repassado no boca a boca, vai sendo recomendado para outras pessoas. Mas até dentro do processo do ambulatório, a gente vê muitos relatos de pessoas que foram passadas receitas com dosagens completamente irreais. Dosagens muito baixas de, por exemplo, do estradiol, né, que seria o hormônio aí responsável por trazer as mudanças desejadas no caso de pessoas transfemininas, né, por exemplo, ou seja, dosagens muito baixas desse hormônio e muito altas de bloqueadores de testosterona, que nessas dosagens muito altas podem trazer problemas sérios para o corpo, se não me engano, principalmente para o fígado, mas posso estar errado nessa área, afinal não tenho muito desse conhecimento. Na minha primeira vez conseguindo a receita no ambulatório, uma mulher trans que viu essa receita e estudava essa área, não lembro exatamente qual curso era, mas que estudava essa área academicamente mesmo, falou para eu não tomar aquela dosagem de uma vez, partir e tomando metade durante o tempo, porque ia ser realmente prejudicial, assim. Depois eu fui pesquisar mais a fundo e realmente aquela dosagem era muito maior. E a gente vê casos assim se espalhando cada vez mais. Isso tudo mostra uma queixa muito comum, que é a falta de qualificação dos médicos desses ambulatórios. São pessoas que, apesar da formação, não têm muito contato com as vivências trans, com as pautas importantes, com a história, mesmo que recente, que trazem consigo um saber
biomédico muito desatualizado e muito patologizante ainda, que só estão vendo corpos a serem tratados e que o seu grande conhecimento tem que pautar esse tratamento. E aqui tem um artigo muito interessante que eu achei, de Oliveira, chamado Reescrevendo Roteiros Invisíveis, que vai trazer uma visão do cuidado produzido em saúde, desse encontro entre o trabalhador da saúde e o usuário, como um trabalho vivo, em ato, no qual se torna favorável a construção de importantes vínculos terapêuticos. Aí dentro disso vai ter algumas tecnologias de saúde. Isso aqui é de um trabalho de Merhi, que vai estar na descrição, né, como todos os outros trabalhos usados aqui, né? Que essas tecnologias são compostas por tecnologias leve e duras, que são os saberes estruturados no campo da saúde, e leves, tecnologias relacionais do trabalho vivo. Tem as duras também, que são as máquinas, né, todo o aparato, enfim. E nessas tecnologias leves desse trabalho de relação entre o trabalhador e, enfim, a pessoa que está ali com alguma queixa ou procurando algum tratamento, a gente vai ver muito de um papel do médico como alguém que está julgando a situação, está procurando o transexual de verdade da história, né? E aí fazendo todo um protocolo não oficial de encontrar esse transexual de verdade. Agora, se a gente for pensar nessas identidades como fluidas, como coisas que vão se mudando, como conceitos que vão se alterando com o passar do tempo e que possuem nuances e nuances, são muito complexas, será que esse modus operandi médico realmente vai conseguir informações corretas? Porque é muito comum encontrar em relatos pessoas trans que no consultório, né, nas clínicas, vão alterar a sua história para conseguir o tratamento, porque sabem que se realmente falarem o que estão pensando, não vão ser vistas como transexuais de verdade dentro dos protocolos invisíveis desses profissionais, né? Então, por exemplo, o espaço da não binariedade. Como pode haver uma não binariedade dentro dessa lógica, sendo que o corpo ideal só permite 2 sexos e que essa doença ser tratada seria uma doença de um sexo para outro? O espaço da não binariedade só está sendo considerado nesses espaços de forma muito recente e muito tímida ainda. Aqui eu gostaria de trazer a queridíssima, nossa amada Judith Butler, do seu texto Desdiagnosticando o Gênero, trazendo essa visão, né, do diagnóstico que, por intermédio dele, as pessoas trans conseguem ter um acesso melhor às ferramentas necessárias para realizar essa transição. Mas, por outro lado, esse próprio diagnóstico cria pressuposições que vão comprometer a autonomia de escolha, né? Enfim, autonomia do corpo, autonomia do que fazer com o corpo e em relação com o gênero. Se está permitido citar causos aqui de novo, eu vou querer contar a pior consulta que eu tive no postinho que eu vou em Ribeirão, que depois de umas boas 3 horas de espera, finalmente chamaram meu nome, e não era o nome social que eu já tinha dito para usar, enfim, que quem tinha me atendido já tinha conhecimento, né? Me chamaram, eu entrei numa sala de ginecologia, que é a área que atende a gente lá nessa unidade, e tinha bastante estudante, afinal é uma unidade de saúde escola, e tinha um professor que ia fazer o atendimento. Todos os estudantes começaram a me olhar como se eu fosse objeto de pesquisa, assim, começaram a me olhar atentamente enquanto eu estava em outra sala, foi um pouco sinistro. Dentro da outra sala, o doutor usou o nome errado de novo, eu corrigi ele. Durante a sessão, começou a usar pronomes masculinos muitas vezes. E assim, é um tipo de consulta onde vai perguntar coisas básicas da minha rotina e depois analisar o exame de sangue e passar a receita. Se precisar atualizar a receita, atualiza, mas se não precisar, nem isso, né? No meio da consulta, ele começou a
fazer muitas perguntas sobre minha vida sexual. São perguntas, assim, em teoria era para ser importante, porque entra toda uma questão de educação sexual, de saúde sexual, de uso de preservativo, mas eu garanto que essas perguntas não tinham nada a ver com isso. Começou a ficar muito desconfortável. Aí ele partiu pros hormônios que eu uso, errou o nome dos 2 hormônios, falou os nomes lá que eu nunca tinha escutado na vida, aí eu corrigi e ele falou, ah, é verdade. Nisso entrou uma estudante na sala querendo perguntar uma coisa pro doutor. E aí eu fiquei só em silêncio, né, observando assim. E a estudante começou a falar assim, ah, não sei o que, o atendimento dele apontando assim pra mim. E no final das contas, ele passou uma receita que eu fui descobrir na consulta de, acho que 4 meses depois, estava na dosagem errada, né? Na próxima análise do exame de sangue que eu fiz, falaram que era uma dosagem muito insuficiente do Primogina, né? Que é o estradiol que eu tomo em pílula. E aí tiveram que aumentar depois. Então, assim, isso é um caso individual, né? Um relato individual, mas que eu trouxe para outras pessoas trans quando o assunto era hormonoterapia em postinho, hormonoterapia pelo SUS. E muitas pessoas trans, tanto transfemininas quanto transmasculinas, entenderam isso e falaram, cara, isso super aconteceu comigo, super aconteceu com a pessoa que eu conheço, né? Então, muito preocupante, né? Porque é um tratamento muito desqualificado, é um tratamento que vai te enxergar como só um corpo a ser estudado e não levado a sério mesmo como pessoa, né? Para poder complementar a parte do acesso aos ambulatórios, acesso ao processo pelo SUS, eu queria trazer 2 materiais. O primeiro é um artigo da Isabela Ferreira de Castro, da Universidade Federal de Viçosa, chamado Acesso à Saúde das Pessoas Transgênero, um olhar sobre os obstáculos enfrentados. Vai trazer esses obstáculos, praticamente os que eu já disse, baseado na minha experiência, muitos deles estão lá também. Aqui me chama a atenção que traz um dado: 24,6% dos profissionais de saúde afirmaram não saber sobre os cuidados em relação à saúde de pessoas transgênero, enquanto que em outro estudo, todos os entrevistados do estudo que utilizavam dos serviços de saúde apontaram que os profissionais de saúde não tinham adequada formação para o atendimento das pessoas transgênero. Também traz ali a hormonioterapia como a principal demanda, que é uma principal demanda que vai tratar diretamente de problemas de sofrimento psíquico. Eu também queria trazer uma cartilha publicada pelo Ministério da Saúde, feita pela ANTRA, chamada Transsexualidade e Travestilidade na Saúde, que é um material muito bom até, publicado pelo próprio governo, assim, em 2015. Na época ainda tinha menos ambulatórios especializados, né? E na região norte, por exemplo, não tinha nenhum nessa época, mas já traz aí uma visão sobre a utilização do silicone industrial, sobre a questão de envelhecimento, que, enfim, traz outras questões mais a fundo, mas também traz uma atenção à dupla natureza do tratamento do cuidado na saúde trans, né? Vai trazer diretamente a perspectiva biomédica e outra social, e vai falar que um caminho para a efetivação dessas políticas discutidas na cartilha seria desenvolver comunicação eficiente com o paciente, a qual envolve elementos complexos como orientação sexual, raça e estilo de vida, para compreender a situação sociocultural. Então é exatamente esse tipo de tratamento que traz uma efetividade maior, né? Um tratamento que vai olhar para além da questão da patologização, que também é discutida aqui, quando vai olhar coisas que saem desse binarismo, né? O binarismo masculino-feminino principalmente, e um olhar assim que vai ver a pessoa, vai ver a condição social, vai ver o contexto sociocultural, e a partir disso iniciar um tratamento que vai abarcar mais áreas que a visão biomédica simplesmente não consegue lidar. Um bom ambulatório vai acompanhar uma hormonioterapia, né?
vai ter terapias em grupo, vai ter até nutricionista, fonoaudióloga, mas considerando que os ambulatórios, a maioria não são assim, não tem toda essa estrutura, ou não vão olhar pela perspectiva de pessoas trans, e o número é muito baixo para a população em geral, eu acredito que a melhor forma de lidar com saúde trans hoje em dia está sendo organizações trans. Organizações que vão desde manifestação até expressão artística, né? Até uma própria expressão, aquilo que realça a voz dessas pessoas. Porque para combater uma patologização, é só dando a voz, dando uma certa autonomia para essas pessoas que estão sendo afetadas por essa patologização, né? Dar a voz a elas para que elas possam quebrar essa narrativa de doença, né? Essa narrativa de um corpo estranho, tornar esse corpo então um corpo com agência própria, um corpo que é capaz de tomar conta da sua própria história. No dia 25 e 26 de janeiro desse ano de 2024, aconteceu a segunda Feira da Visibilidade Trans e Travesti na UFSCar, com o tema de Saúde, Cidadania, Arte e Cultura. E como diz Ângela Lopes, a secretária executiva da FAI UFSCar, o propósito da feira foi mostrar narrativas e vivências trans, além da narrativa da dor, que, como deve ter ficado bem claro por esse podcast, é a narrativa que foi construída e perpassa toda a história trans, pelo menos do ponto de vista da sociedade. Essa ideia permite trazer um espaço de expressão próprio para as pessoas trans do espaço acadêmico, né, do campus da UFSCar em São Carlos, e permite dar uma outra visão, né, uma outra visão que não é tão carregada da dor, que não prende tanto no sofrimento, né. Eu estive nessa feira, dentro dessa feira a gente teve artes diretamente ligadas com preocupações trans, mas também teve outras expressões que a parte da identidade trans parecia estar só dentro do contexto em geral, né, da feira, ou em segundo plano, pelo menos, né? Mas ao mesmo tempo estava ali articulando toda a arte, e isso traz algo muito interessante e muito diferente nessas artes. Então é com base nessa feira que eu quero trazer aqui alguns exemplos que eu acho bem interessante de tomada dessa narrativa, né? Tomada da narrativa por pessoas trans para além do sofrimento e, logicamente, além da doença, que eu sinto que ajuda muito na área da saúde, principalmente no cuidado, enfim, numa boa saúde, já que não prende a pessoa no sofrimento, não prende a pessoa nesse estado de moléstia, né? Nesse estado de alguma coisa que tem que ser tratada e tem que ser contida e controlada. Se a gente for pensar em circulação de pensamento e de expressão própria de comunidade trans, mas também de comunidade LGBT no geral, uma coisa muito importante de falar são as zines, principalmente dos anos 80, 90 até o começo dos anos 2000, ou seja, uma era onde a internet ainda não era tão prevalente. Então, para circular informação, conseguir circular também ideias, pensamentos próprios, né, colocar isso em diálogo, as zines eram uma ferramenta muito importante. Circulação em papel mesmo, de circulação impressa, feita de forma totalmente independente, né? São muito importantes nesse contexto para a internet. E tem um coletivo de Milwaukee, nos Estados Unidos, que foi criado em 2003, e hoje em dia existe na internet de forma a arquivar essas zines, se chama Queer Zine Archive Project. Isso pode ser acessado pela internet, de novo, vai estar na descrição esse site com certeza, mas eles têm um arquivo dessas zines e a gente consegue achar zines ligadas à saúde, né, ligadas a como atender, né, mas também tem muitas coisas, um tom mais afrontoso, um tom de manifestação, né. São zines bem variadas, então eu acho muito interessante só entrar no site e ver o máximo de zine que você conseguir, né? E, enfim, como a abordagem deles é queer, né? Não é totalmente ligado à comunidade trans, mas dá para achar bastante material muito interessante feito por pessoas trans. Um exemplo muito bom de zine que eu posso dar é uma zine chamada Fucking Trans Woman, escrita por Mira Bellwether, que infelizmente faleceu
no Natal de 2022, mas que durante a vida foi uma importante educadora sexual e, enfim, ativista por direito de mulheres trans, principalmente, né? E nessa zine ela vai trazer uma discussão de educação sexual e falar sobre sexualidade de mulheres trans de uma forma que é muito raro ver e, na verdade, foi uma das primeiras publicações focadas nesse lado e hoje em dia é uma publicação muito importante para pesquisadores de sexualidade de pessoas trans femininas em geral, né? E nessa zine vai ter uma discussão sobre corpo durante o sexo de uma forma básica, mas também vai trazer uma discussão sobre a importância do toque para uma população que tem muita carência de um toque sincero, né? E discussão sobre as relações que se formam nisso, a forma como essas relações são percebidas, tanto entre pessoas trans ou entre uma pessoa cis que se relaciona com uma mulher trans. Então tem muita coisa a ser aproveitada e de uma forma que é escrachada, de uma forma que não tenta se aliar a uma certa limpeza clínica que a gente vê no modelo biomédico, assim, toda essa seriedade de quem diz algo natural, né? Essa zine vai trazer toda essa discussão de uma forma muito sincera e é muito, muito interessante olhar educação sexual por uma visão de pessoas trans fora do modelo biomédico. A gente vai ter uma discussão rara de se ver, até a questão do corpo, a forma como, por exemplo, a Mira vai nomear genital e trazer como os genitais são nomeados por pessoas trans de forma diferente. Isso tudo é algo que é perdido durante consultas clínicas que todo o modelo do corpo já é muito bem definido com os mesmos padrões de sempre. Saindo do mundo das zines e indo para o mundo do audiovisual, eu queria colocar como exemplo o filme Orlando, Minha Biografia Política, dirigido por Paul Preciado. E o Paul Preciado é um conhecido filósofo que vai tratar de identidades queer, vai tratar da autonomia corporal, das mudanças de desejo numa sociedade que vai unir cada vez mais a tecnologia com as identidades de gênero e de sexo também, como que essas coisas se articulam, se transformam e o que significa pessoas tomando conta das suas próprias decisões do que fazer com o corpo frente às novas possibilidades de tecnologia, o que isso implica nas normas de gênero e etc. Eu poderia ter pego alguns dos livros que ele escreveu, como por exemplo o Testo Junkie, que ele vai narrar alguma das suas microdosagens de testosterona a cada dia, fazendo alguns paralelos com alguns pensamentos que ele vai tendo. Mas eu escolhi esse filme, primeiro porque ele é mais recente, segundo porque ele vai tratar por uma outra linguagem a questão da medicina sobre os corpos trans. Vai ter uma cena nesse filme onde pessoas trans estão esperando para serem atendidas numa clínica. Aí elas começam a compartilhar hormônios. A sala então ganha uma iluminação mais colorida. Começa um ato musical com uma música que vai criticar ideias da psicanálise de Freud e de Lacan. Vai criticar também esse controle médico, esse controle autoritário médico mesmo, clamar pelo uso mais autônomo dos hormônios, clamar por essa autonomia mesmo em relação ao uso dessas tecnologias que vão articular com o gênero. O filme inteiro é feito como um manifesto, ao mesmo tempo é um documentário, e é uma biografia, e é uma releitura de Orlando, da Virginia Woolf. Em certo momento do filme, inclusive, tem uma cena de cirurgia, mas não é uma cirurgia num corpo humano, é uma cirurgia no livro da Virginia Woolf. E então, tipo, toda a temática da medicina aparece nesse filme de forma a ser uma crítica mesmo. Então, eu acho que é uma boa recomendação dentro desse tema de saúde trans. Someone once asked me, why don't you write your biography?
I replied, because fucking Virginia Woolf wrote my biography in 1928. E por último eu queria trazer a revista de estudos Transviades, que é uma revista focada em experiências transmasculinas por um viés despatologizante e antirracista, que surgiu no Rio de Janeiro em 2020 e desde 2021 tem parceria com a IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Eu achei interessante, principalmente porque em suas edições eles aceitam tanto ensaios quanto trabalhos mais sérios de pessoas transmasculinas, mas eles também aceitam trabalhos artísticos, né, diretamente artísticos dessas pessoas, e trazem um foco para além dessa ideia de uma identidade totalizante geral. Eles têm uma edição focada em as masculinidades originárias, né, com populações indígenas, e trabalham ativamente em levantamento de dados, em mapeamentos, junto com as suas publicações, suas coletâneas de trabalhos de pessoas variadas. O que a gente pode ver, então, é que a construção de conhecimento e a produção artística, quando aliadas, elas vão possibilitar um meio de comunicação que é contra o modelo patologizante da identidade, justamente por dar voz. A gente pode expandir isso para o mundo da música, por exemplo. A gente pode expandir isso pelos espaços cibernéticos, né, da internet hoje em dia, como um refúgio de pessoas que na vida real não iam conseguir ter um espaço para falar, para poder ser as pessoas que desejariam ser na vida cotidiana, né? E por causa disso existem inúmeros outros exemplos que eu poderia trazer, que é impossível só citar tudo de uma vez, mas existem vários coletivos que estão trabalhando todos os dias para conseguir expor a visão trans sobre os assuntos de identidade, né? Então indo contra a ideia da doença e do sofrimento e trazendo uma narrativa própria de superação e de empoderamento no meio disso tudo. Então, em qualquer espaço aqui que tiver de comentário, de caixinha, não sei como funciona, se você souber de algum projeto legal, se você souber de alguma coisa muito interessante que seja feita pela perspectiva de pessoas trans, pode deixar, muito bem-vinda, né? E, como sempre, todo o material usado vai estar na descrição, acho que é a terceira vez que eu falo isso. E o que fica disso é que a identidade trans não nasceu da doença, que isso foi algo imposto mesmo pela visão, né, da instituição e da moral biomédica, e que desde sempre teve uma resistência contra isso, e que a dor nunca vai definir essa identidade, não importa o quanto pareça que é o único caminho. Então, o que fica disso mesmo é o empoderamento e a tomada de narrativa própria. Espero que tenham gostado desse podcast. Não sei se vai ter outro. Não sei se eu vou ter muito assunto para fazer outro. Qualquer opinião, qualquer crítica, qualquer sugestão, pode deixar nos comentários, que eu com certeza vou ler e absorver. Então é isso. Muito obrigado por ouvir até o final e tchau.